Opa, estamos ao vivo, muito boa noite. Eu tô entrando ao vivo hoje para poder falar sobre como vender soluções de sistemas. Deixa eu só colocar esse tripé aqui. Como que é a melhor maneira para você vender soluções de sistemas ou de desenvolvimento. Então deixa eu só prender aqui no meu tripézinho. Peraí, pronto. Vamos lá. Ok, pessoal. Essa pergunta que eu recebi foi do Marco Antônio de Jesus Vitor. Paulo Vitor tá assistindo. Oi, PV, tudo bom? E aí, como é que você tá? Vendendo muito? PV também trabalha com vendas aí. A gente praticamente começou junto. Eliezer, grande Eliezer, tá lá no sul, tá tocando vários projetos bacanas. Bruno Januzzi. Boa noite, Russell, tudo bom? E hoje eu quero falar para soluções de sistemas. Isso também vale tanto para quem é desenvolvedor e ele vende as suas horas de consultoria, quanto para quem já formatou, fez um sistema muito legal, muito bacana, que está querendo colocar no mercado e está querendo vender. Eu vou ler a pergunta aqui do Marco Antônio de Jesus Victor. Bom dia, Ronald. Assim como muitos técnicos em TI, sou programador e eu tenho uma pequena empresa de desenvolvimento de softwares específicos, Windows e Android. Não tenho pacotes prontos. Até hoje funcionou a indicação, mas como as coisas estão difíceis, as indicações diminuíram muito. Tenho dificuldade em divulgar os meus serviços de desenvolvimento de software. Anunciei no Google, mas nesses últimos tempos o retorno tem sido insignificante. Preciso saber se as suas técnicas se aplicam ao meu caso, uma vez que eu não tenho enlatados. Enlatados aqui é o nome que ele chama para pacote. E já vi seus vídeos, são muito úteis. Se tiver mais algum material para me indicar, ficarei grato por qualquer ajuda ou orientação. Quando você disse que você não tem pacotes prontos, eu particularmente gosto muito de não trabalhar com pacote. Sempre que você coloca uma proposta com um pacote para o cliente, isso faz com que você seja sujeito à comparação. Por exemplo, você coloca lá um pacote lá de blocos de horas. Isso faz com que o cliente pegue o seu pacote, o seu bloco de horas e vá no mercado e pergunte: olha, eu estou com uma proposta aqui, sei lá, de 10 horas, quanto custa para você me enviar uma proposta também de 10 horas? Quando você entra nessa competição, você está dando artifícios para o cliente te comparar. E aí ele vai comparar em cima do que você colocou ali do pacote. Isso vale para quem trabalha com desenvolvimento e que vende horas, para quem trabalha com infraestrutura, que vende chamados, com qualquer tipo de serviço. Então, quando você faz pacote, você dá para o cliente ferramentas para ele te comparar. E aí, ele acha que é tudo igual. E ele acha que TI ou que o seu serviço pode ser facilmente substituído por um outro serviço de uma outra empresa. Ele acha que é tudo igual. Eu acho legal você não trabalhar com pacotes, tá bom? E sobre as indicações. As indicações são muito boas. Particularmente, eu gosto muito de indicação. Sempre que chega uma indicação, uma coisa é fato, que você fez um bom serviço para um cliente e ele gostou tanto que está indicando para um amigo ou para um conhecido, para que esse amigo possa usufruir dos mesmos serviços que você prestou. E isso daí é muito bom. E quando você falou, venham fechando, muitos clientes por indicação, é muito comum em empreendedores de TI, porque quando alguém recebe uma indicação, uma coisa acontece na cabeça do cliente. Ele chama o fornecedor, por exemplo, vamos dizer que alguém me indica, e o cliente vai, me chama e eu começo a conversar com o cliente, começo a explicar sobre a minha solução e tal, começo a vender. Na cabeça do cliente, tá pensando o seguinte: eu quero entender o que esse cara está explicando para ver se é isso mesmo que eu quero implementado aqui na minha empresa, mas eu tenho uma segurança. Isso tudo que ele está falando para mim vai funcionar, porque o meu amigo que me conhece e que eu confio, me indicou ele. Pelo menos uma coisa eu já estou seguro. Tudo que ele está falando para mim, eu acredito que vai funcionar. E a indicação funciona muito bem, porque você já remove da cabeça do cliente essa objeção de que se vai funcionar ou não. Todo cliente tem esse medo, mesmo os clientes que compram de uma pessoa que acabou de conhecer e essa pessoa não tratou esse medo. Quando chega no final de uma proposta,
o cliente está avaliando os riscos. Existe na cabeça do cliente uma onda, né, de importância. Então, no início, a importância é o desejo de ter aquilo, entendeu? Depois, no meio, quando ele já conhece todas as opções, ele quer ver o melhor custo-benefício. E depois, no final, na hora de assinar o cheque, ele está avaliando qual é o risco. Quando ele tem a certeza de tudo aquilo que você está falando vai funcionar no ambiente dele ou vai funcionar para ele, por isso a indicação funciona bem, quando ele tem essa certeza, o risco dele comprar de você é menor. Existe uma forma de você reduzir completamente, chegar a zero mesmo, esse risco do cliente contratar você, se você segue um método de vendas. E quando você chega no final, você elimina o medo do cliente, o risco do cliente de comprar de você, você causa o mesmo efeito da indicação. Uma pessoa que segue um método, que segue um processo de vendas, em determinado momento ele vai lá, ó, pá, e mata esse risco do cliente. E o cliente se sente confortável em comprar. Quando você tem as primeiras interações com o cliente, você vai levantar a necessidade do cliente, ver tudo aquilo que ele precisa. Depois você vai apresentar a sua solução. Olha, o meu sistema é assim, a minha solução é assada, e na sua solução tem que matar todas as necessidades que antes ele falou para você que ele tinha. Por exemplo, uma solução de Wi-Fi. O cliente ele pode chegar e falar, olha, eu tenho aqui um escritório enorme e eu preciso que pegue o Wi-Fi desde o início daquela ponta até o final, com a qualidade do sinal boa. Você sabe que isso é necessidade dele, que o Wi-Fi funcione perfeitamente em todo o escritório. Na hora que você apresentar a sua solução, você vai falar, olha, o meu equipamento é esse, a antena é esse. Com essa configuração, vai fazer com que o Wi-Fi funcione muito bem com a pessoa que está lá numa ponta do escritório, pegue o notebook e vai trabalhar na outra ponta. Isso é matar a necessidade. Levantar a necessidade, depois apresentar a sua solução matando toda a necessidade dele. E aí, por último, você tem que provar que essa sua solução funciona. É aí que está o ponto. E muitos vendedores inexperientes, depois que apresentam a sua solução, vai logo para o fechamento, para a proposta, para enviar preço, forma de pagamento. Ele vai querer fechar logo a venda, só que não é o momento de fechar. Nesse momento de provar, algumas coisas que você pode fazer. Por exemplo, você pode pegar esse cliente e convidar para ele ir num cliente que você já atende, que tem essa solução implementada por você que está funcionando perfeitamente. O seu cliente ele vê rodando, funcionando nesse seu outro cliente e ele fica de exemplo. Você prova para ele que tudo aquilo que você está falando funciona. Outra maneira, você pode, por exemplo, fazer uma POC no ambiente do cliente. E para quem não sabe, POC é prova de conceito, que é quando você instala, bota uma versão de teste e instala isso no ambiente do seu cliente para que o cliente veja aquilo funcionando. E aí você está vendo que a hora de fazer POC é agora. É na hora de, uma vez que você levantou as necessidades, que você apresentou, é a hora de provar que a solução funciona. É aqui que é a hora de fazer a POC. E tem muita gente que chega no cliente no primeiro dia e já fala assim, eu tenho essa solução aqui, eu vendo, então tá, vamos agendar uma POC. Você nem discutiu ainda as necessidades, nem apresentou a sua solução, não pegou o ok do cliente, o cliente não percebeu que a sua solução completa resolve todas as necessidades dele e já está pulando para a POC. E muitas vezes é por isso que não fecha. Quando você tem um método, ou quando você segue um processo de vendas e você faz tudo certinho, você vai eliminando passo a passo as objeções na cabeça do cliente. Então você consegue causar o mesmo efeito da indicação, que é aquele. Quando o cliente tem certeza que vai funcionar, você consegue causar isso se você fizer o processo em sequência. A indicação é muito bom, mas o problema da indicação é que uma hora realmente acaba e hoje em dia, com o mercado competitivo, cada vez mais entrando concorrência e muitas das vezes a concorrência não tem a mesma estrutura de quem já está, sei lá, alguns anos trabalhando, que você precisa, o que eu te aconselho a fazer é entender sobre, primeiro, psicologia do cliente e você saber lidar com as situações durante uma venda, para você ter o resultado de que é o cliente comprar de você. E a pergunta do Marco Antônio foi como que ele pode ter mais resultado, como que ele faz para vender os seus serviços de desenvolvimento. Aqui no e-mail não ficou claro se você vende a sua consultoria, suas horas, e você vai e desenvolve para os seus clientes, ou se você fez um sistema e você quer vender
vender esse sistema? Então, eu vou responder nas duas situações como que você tem que fazer. Falei de como prospectar. Sempre eu aconselho que você comece com clientes que já conhecem você. De repente, um cliente que já cotou e que não fechou, ou um cliente que você já prospectou há um ano atrás ou há um tempo atrás. Você começa pelos clientes que já conhecem você, depois só conhecem você, depois só conhecem a empresa e por último você vai nos clientes que não conhecem nem você, nem sua empresa. Então, quando esgotar, o primeiro você passa para o próximo. Quando você entrar em contato com o cliente, o ideal é que você sempre fale o resultado que você produz. Sempre. Então, por exemplo, eu tenho um aluno da mentoria, ele tem um sistema que é focado para gestão de escritórios de advocacia. Qual é o resultado que ele produz? Ele produz alguns resultados do tipo: o escritório tem todas as custas processuais. Dentro de um escritório de advocacia, quando entra um cliente, o escritório ele precisa controlar tudo que ele gasta para fazer o processo do cliente andar. E muitas vezes ele gasta e depois ele tem que pedir reembolso para o cliente. E isso é um processo meio complicado. Muitos escritórios não controlam isso bem e acabam deixando de pedir reembolso e, consequentemente, gastam mais dinheiro. Quando ele telefona para o cliente, ele fala: olha, eu sou o fulano, eu sou especialista em escritórios de advocacia, eu trabalho otimizando o funcionamento de escritórios de advocacia e eu também reduzo os custos com o escritório de advocacia. Pode acontecer duas coisas. Primeiro, o cliente fala assim: nossa, interessante, o que você quer? Olha, eu gostaria de marcar uma visita para que a gente pudesse conversar sobre o seu escritório, para eu conhecer e ver se tem algo que a gente possa melhorar para que seu escritório, de repente, possa economizar ou possa deixar de gastar dinheiro. E isso aconteceu com um cliente meu, assim, assado, que economizou tanto. Eu gostaria de marcar uma reunião com você para a gente conversar. Isso funciona muito bem, porque você se coloca como especialista e você não está falando de vender software, você está falando de melhores práticas para escritório de advocacia. E você quer ir lá conversar para ver como que o escritório de advocacia opera, para que você possa tentar ajudar, para ver se tem algo que você possa implementar para o escritório passar a ganhar mais dinheiro ou a deixar de gastar mais dinheiro. Então isso é interessante. Isso faz com que o cliente queira receber. Você se colocar como um especialista. E isso é o resultado do software instalado. Porque depois que o software está instalado, o escritório tem um controle total do dia a dia, sabe? De todos os clientes, das custas. Ele para de desperdiçar. Então isso é o resultado. Sempre que prospectar, fala do resultado que você gera. Outro exemplo seria para desenvolvimento. Eu não sei se é o seu caso, mas se você vende horas de desenvolvimento para um Windows, né, em Android, uma excelente estratégia é você entrar em contato com o cliente e abordar da seguinte forma: olha, eu sou o Ronald, eu sou desenvolvedor e a minha especialidade é criar aplicações, tanto Windows quanto Android, pela metade do tempo. A gente pode formular isso melhor. Por exemplo: alô, fulano, tudo bom? Eu estou entrando em contato porque eu sou o Ronald, eu sou desenvolvedor e a minha especialidade é criar aplicações eficientes Android e Windows pela metade do tempo. Eu gostaria de saber se você tem interesse em conversar e para a gente discutir sobre possíveis aplicações ou sobre como otimizar o desenvolvimento. E aí o que pode acontecer duas coisas. O cliente, vamos dizer, no melhor dos casos, ele pode falar: ok, tenho interesse sim, e no pior dos casos ele fala: não, peraí, mas como que é isso? Como assim metade do tempo? E aí você vem e fala, por exemplo, eu tenho cliente, se pudesse citar um nome melhor, mas eu tenho um cliente XPTO que tem equipe de desenvolvimento interno, mas eu fiz uma aplicação para eles e eu consegui entregar na metade do tempo que uma equipe interna entregaria, porque eu tenho mais agilidade, porque eu sou totalmente focado a um projeto só e que eu sou especialista em Android e Windows, em integração com sistemas existentes. Esse é o seu resultado. Por que uma empresa que tem desenvolvimento, contrata um desenvolvedor por fora?
Eu fico imaginando alguns motivos. Por exemplo, um motivo pode ser que a equipe interna não tem conhecimento naquela tecnologia ou que não tem tempo. Você pega esses seus principais resultados e é isso que você vai falar. E você sempre, na prospecção, você vai pedir a visita, sempre. Então, sempre que você quiser prospectar, foco no resultado. Para desenvolvimento funciona muito bem, é o mesmo processo. Eu digo sempre que para vender uma solução de tecnologia é o mesmo processo, porque a tecnologia muitas vezes você precisa integrar com algo existente, certo? Ou então, se é completamente novo, você precisa validar. Então, o processo basicamente é o mesmo. Depois escreve aqui, comenta aqui no feedback se você tem gostado. O Alex está botando: na venda de software de contabilidade, como fazer um cliente trocar seu produto pelo meu. Boa! Muitas das vezes você vende uma solução, por exemplo, como um software de contabilidade que o seu cliente já usa. Se você ligar e falar assim: olha, eu sou o Alex e eu sou da empresa X e eu trabalho com software de contabilidade, provavelmente o cliente ele vai te cortar ali no telefone. Não vai nem querer saber mais, não vai nem querer seguir essa conversa. A maneira mais eficiente que eu conheço é você ligar para o seu cliente e falar da seguinte maneira: olá, eu sou o Alex, sou especialista em gestão de contabilidade, principalmente para empresas, não sei, de lucro real ou de lucro presumido, não sei. E aí você pega o resultado que o seu software traz, por exemplo, para um cliente seu que você implementou. Vamos dizer que o resultado seria mais agilidade ou integração com outros sistemas, mas você vai pegar o resultado que o seu software traz. Você vai falar: olha, eu sou o Alex, sou especialista em gestão de contabilidade e eu já ajudei empresas a terem controle, integração também com todas as plataformas, e com isso resultou um lucro ou deixou de gastar tantos mil em impostos. Isso é uma boa estratégia. E aí você fala: olha, eu estou entrando em contato porque eu gostaria de saber se você tem interesse em conversar sobre contabilidade, ou sobre como melhorar a gestão da contabilidade, ou sobre como economizar impostos, porque na contabilidade, só fazendo um parêntese aqui, na contabilidade, se você sabe exatamente o que pedir, né, quais impostos você realmente tem que pagar e o que você pode lucrar, você consegue economizar, deixar de pagar impostos e sobrar mais dinheiro para a empresa, né? A regra protege sempre a receita. Então quem tem que provar que você não deve o imposto é o empreendedor, né? É o dono do negócio. Então você pode falar do resultado, que você é especialista, que você gostaria de marcar uma reunião ou uma visita para você conversar sobre sistemas de contabilidade. E aí, o que você vai fazer é o seguinte: quando você marcar essa reunião, você, quer dizer, jamais deva vender por telefone. Então, muito provavelmente, seu cliente pode perguntar: ok, mas esse software, mas o que você vende? É um software? É uma solução? É um sistema? Porque eu já tenho sistema aqui. Isso pode acontecer. O que eu te aconselho sempre é falar: não. Eu não estou querendo falar de sistema, não estou querendo vender sistema. Na verdade, eu sou especialista em melhorar a gestão da contabilidade para empresas do seu segmento. E já ajudei outras empresas a economizarem. Eu só quero saber se você tem interesse de marcar uma hora de reunião para a gente conversar. Eu entender como que está funcionando a sua empresa e verificar se tem alguma maneira para a gente reduzir ou melhorar isso. Quando você for para a reunião presencial, você vai e segue um método de vendas, que é primeiro levantar a necessidade, depois apresentar a sua solução e por aí vai. Vamos lá, perguntas e respostas agora. Deixa eu ver que horas são aqui. 9h17. Perguntas e respostas. Vamos lá. O Josimar está perguntando: o que faz um cliente trocar um software por outro do mesmo segmento? Como se diferenciar para despertar no cliente esse interesse? Se você chegar de cara falando para o cliente que você vende um software e ele já tem um software, ele não vai querer, você vai rejeitar. Lembra que na venda é mais ou menos uma paquera. Sabe quando você está num ambiente, você está de olho ali, está interessado numa menina, se você já chegar de cara
falar, oi, eu quero ficar com você, cara, as chances dela recusar é muito grande. Ela nem te conhece, você já chegou de cara falando a sua intenção. Então, se você chegar já de cara para um cliente que tem uma solução e você quer vender a sua e falando, oi, eu estou entrando em contato porque eu tenho a minha solução e eu quero saber se você tem interesse, eu quero vender para você, cara, isso é muito ruim, porque pro cliente ele vê assim, ó, esse cara só está preocupado em vender para mim. O que ele quer é vender a solução dele para mim. Isso é muito ruim. Agora, quando você chega com uma outra abordagem, oi, eu sou especialista na solução tal, eu já ajudei clientes a terem esse resultado. E eu gostaria de saber se você tem interesse de marcar um bate-papo comigo para que a gente possa conversar sobre como funciona isso na sua empresa e se de repente a gente consegue aplicar e ter os mesmos resultados também. O seu mindset na hora de prospectar é um mindset que você quer ajudar. Você é especialista numa solução, basicamente você está oferecendo uma consultoria de melhores práticas. Fica muito difícil do cliente não querer. Ele pode não ter agenda naquela semana, mas ele vai ter um interesse, porque a maioria dos vendedores estão abordando, já falando do seu produto, da sua empresa, da sua solução, e você não vai estar fazendo isso. Você vai abordar falando sobre resultados que você já gerou para outros clientes e se ele tem interesse também de conhecer e ver se é possível ter o mesmo resultado. Então você está indo lá mais ou menos para falar assim, olha, na verdade eu quero conhecer sua empresa e depois que eu conhecer sua empresa eu posso dizer se a gente consegue melhorar os resultados ou não. Eu vou tirar 1 hora de consultoria grátis aí. Isso é que está na entrelinha. Então fica muito difícil do cliente não te aceitar. Para você depois trocar esse software, depois que você conseguir essa reunião presencial, eu aconselho que você siga um método de vendas, que é aquilo que eu já falei, mas você pode ver um compacto de 20 minutos. Aconselho que todo mundo assista, é um resumo direto ao ponto. O site é http://bit.ly/como vender TI. bit.ly/como vender TI. Então tem uma aula lá, direto ao ponto. E se você quer se aprofundar, eu também gosto muito do livro A Bíblia de Vendas. É um livro muito bom, ele dá vários insights que você pode aplicar. E quando você entende como que você tem que se comportar em cada momento de interação com o cliente, você pode pegar os insights do livro da Bíblia de Vendas e executar uma estratégia aqui, outra ali, mas isso sempre parte do vendedor. Você que está querendo vender a sua solução, ou tem muita gente que não gosta, né, da palavra de vendas. Ronald, eu tenho a minha empresa, não quero ser o vendedor. Tudo bem, mas você tem que convencer clientes a comprarem de você a sua solução. Então se para você fica melhor assim, ok. Isso é uma habilidade que você pode aprender, eu estimulo que você aprenda. E se você quer aprender e quer ter resultado com o cliente, então você precisa ler, precisa se inteirar. Eu encorajo que você tente, faz uma lista de clientes que você vai entrar em contato, usa essa abordagem nova. Nunca venda por telefone, não faça pacote, já expliquei aqui no começo, não fale de pacote para você não ser comparável. Estimulo que você tente e veja se você consegue essa sua visita. Tá bom, pessoal? Josimar, obrigado. Vou encerrar aqui. Um grande abraço. Alex Souza, excelente. Obrigado pela ajuda nessa época de crise. Exatamente, nessa época de crise é a época que a gente tem que se reinventar. Essa é uma habilidade como outra qualquer. Falar em público, por exemplo, é uma habilidade. A primeira vez que eu falei, eu não fui muito bem. Depois eu treinei e aí eu melhorei. Agora, vendas não precisa ter dom. Você só precisa de uma habilidade. E quem está empreendendo, quem sente que pode ir além, não precisa ter dom, não precisa ter experiência, muito pelo contrário, você só precisa saber exatamente o que fazer. Então é isso, gente. Ok, vamos lá, boa noite e boas vendas! Valeu, Bento, boas vendas. Um abraço, tchau, tchau.